Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Bem, então você pode pausar o vídeo para estar lendo com mais calma e também você encontra esse material no Classroom. Bem, então aqui mais uma aula da disciplina de Cálculo 1 e o objetivo desta aula é a gente ver o teorema do valor médio, tá bom? Que também muitas vezes vou chamar por TVM, tá? TVM, ok? TVM, teorema do valor médio, ok? Bem, então vamos iniciar. O objetivo, né, é a gente estudar o teorema do valor médio, e aí vou apresentá-lo mais adiante um pouco. Mas antes, a gente vai ver esse teorema, que é o teorema de Rowley, tá? Que é um resultado prévio para a gente poder conseguir o teorema do valor médio, tá? Bem, e o que nos diz o teorema de Rowley? Bem, ele pede que a função satisfaça algumas condições e ele dá a existência de uma derivada nula, tá? Bem, o que ele pede? Ele pede que a função seja contínua, tá? Então, você tem uma função, ela vai ser contínua no intervalo fechado, tá? Intervalo fechado. Que ela seja derivável no aberto, tá? E que nos extremos essas funções sejam iguais, tá? Que essas funções sejam iguais, ou seja, f de A igual a f de B. E B aqui, ó, são os extremos da sua função, tá? Então, função contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto e que nos extremos elas sejam iguais, f de A igual a f de B, tá? Isso daqui, essas duas condições, elas são satisfeitas pela grande parte das funções que a gente vem estudando. Polinômio, exponencial, logaritmo, ali só tem que ter cuidado para ficar longe do zero um pouquinho, né? Trigonométricas, tá? Elas satisfazem tranquilamente essa parte de ser contínua e derivável, ok? Então, basicamente, o que a gente vai exercer mais é o ponto 3 aqui, que o f de A seja igual ao f de B. E aí, como consequência, o que ele nos dá, né? O que o teorema de Rowley nos dá? Ele nos dá a existência de um número cuja derivada vai ser zero, tá? Então, ele diz que existe um número C dentro do AB, tá? O AB é aberto, ou seja, não é o A e nem é o B, tá? Dentro do AB tá o que a derivada nesse C é zero, tá? Bem, então aqui embaixo a gente tem algumas situações, certo? Então, esse primeiro, ó, o f de A igual a f de B, tá? Tá na mesma altura, aqui é uma função constante, não é uma função constante. Então, aqui é muito simples, na verdade, porque como essa função é constante, né? Essa função é constante, a derivada dela sempre é zero. Então, qualquer ponto que você pegue, ou este, ou este, ou este, né? Qualquer ponto a derivada é zero. Então, esse daqui é muito simples. Fica interessante aqui, nesse outro. Então, o f de A é igual a f de B, certo? Então, ó, o que ele vai garantir é que existe um ponto, tá? Tá aqui o ponto C, cuja a derivada vai ser zero. O que significa a derivada ser zero, né? Significa nada mais nada menos que a reta, né, tangente, ela é horizontal, tá? Então, ó, quando você pede que f de A seja igual a f de B, se você passa uma reta, passando aqui, né, pelo f de A ou f de B, essa reta é horizontal. Então, você está garantindo que tem uma tangente, algum ponto que também vai ser horizontal,
certo? Aqui, só que o teorema garante que existe, ele não diz quem é, tá? Ele garante que existe. Bem, aqui ó, o f de A, o f de B também são iguais, tá? E aí, né, quando você liga os dois, você tem uma reta horizontal, certo? E aí, no segundo exemplo, você tinha um ponto desse, né? O teorema, ele garante um, mas pode ser que existam dois. Aqui, ó, tem dois pontos de tangentes horizontais, tá? Ó, aqui, aqui, certo? Então, você tem aqui, ó, dois pontos de tangentes horizontais. O teorema garante um, mas você pode ter outros, tá? Bem, nesse último caso, ó, f de A igual a f de B. E aí você tem aqui, né, este ponto aqui, no caso o ponto C, e a sua reta tangente é horizontal. Então você tem aqui o ponto C, tá? Então, você pode ter mais de um ponto onde isso aconteça, né? O teorema garante um, mas pode ter mais, tá? Então, pode ter dois, pode ter três, pode estar acima da linha do AB, pode estar abaixo da linha do AB, tá? Do f de A e f de B, quer dizer. Bem, então, é isto. Se a função ela é contínua no intervalo fechado AB, se ela é derivável no intervalo aberto, tá? Se f de A é igual a f de B, então você vai ter um ponto ali onde a derivada é zero, tá? Então, interpretando isso, onde a tangente é horizontal, certo? Bem, um exemplo. Vamos aplicar aqui o teorema de Rowley, a função posição S igual a f de t. Então, S aí é a posição, f de t, então tem a função, e a variável é o tempo, né, de um objeto em movimento. Se o objeto, né, estiver no mesmo lugar em dois instantes diferentes, né, então eu vou olhar o instante A, né, instante A e instante B. Ele está dizendo aí o que, né? Que S de A é igual a S de B, tá? Ele está no mesmo lugar, tá? Está dizendo que ela está no mesmo lugar, né? Se o objeto estiver no mesmo lugar, em dois instantes diferentes, no caso t igual a t igual a b, então eu estou dizendo que aqui botar f, né? F de A, né? Então a sua posição no tempo A, a sua posição no tempo B são iguais. Aí o que a gente tem, né? Essa função deslocamento que descreve o movimento, né? Essa função posição, né, que descreve o movimento, ela é contínua, tá? E ela também é derivada. Então ela satisfaz, ó, primeira e segunda condição, tá? A terceira foi justamente essa que está dizendo que está no mesmo lugar em dois instantes diferentes, tá? Então, né, o teorema de Rowley afirma que existe um instante, tá, certo? Do tempo t igual a c entre A e B, no qual f' é igual a zero. Exatamente, né? Porque eu já tenho que é contínua, eu tenho que é derivável, certo? Eu tenho que f de A igual a f de B, então o teorema de Rowley, ele garante, né, que existe um C pertencente a AB, né, ou seja, pertencente que está entre A e B, tal que f, né, desse C é zero, né? Mas S, né, que é a função f de t, ela é deslocamento.
Então, f' é velocidade. Ok? Ou seja, ele está garantindo que v de c é zero. Né? V de c é zero. Ou seja, ele está dizendo que se você tem o deslocamento de um objeto em um movimento, tá? E aí ele em dois instantes diferentes ele esteve tá na mesma posição, tá? Então o que você tem é que em algum instante sua velocidade foi zero, tá? Sua velocidade foi zero. Bem, então se você tem a função posição, então você tem isso pelo teorema de Rowley. Se ele passa por se ele está no mesmo lugar em dois instantes diferentes, então em algum momento sua derivada é zero, tá? Bem, isso daí fica bem claro quando a gente está com como eu falo aqui, né? Quando uma bola atirada diretamente para cima. Então, eu vou jogar a bola para cima, então eu estou aqui, né? Eu vou jogar a bola para cima e ela cai, certo? Então, no t igual a zero, digamos que aqui é o solo, né? Então, no t igual a zero, a sua posição, né? Então, S0, que é f de zero, é a posição zero, aqui, que eu vou botar aqui a altura do solo, tá? E aí, no tempo final, né? Vou dizer que é com 1 segundo, só para ficar mais fácil. Então, S1, né? Que é f de 1, ela também está na altura do solo, porque ela caiu, tá? Então, ela subiu, né? Aqui no instante zero, joguei para cima, depois de 1 segundo ela caiu. Então, ela está na mesma posição, tá? Então, a posição dela no tempo 1 também é no solo, tá? Bem, o que garante? Garante que, por Rowley, né, em algum momento a sua velocidade é zero. Então, eu tenho que a velocidade dessa bola, em algum instante, foi zero, né? Para esse C entre 0 e 1, tá? E justamente isso é o que acontece quando a bola atinge o seu pico aqui, o seu cume, tá? A altura máxima. Então, quando ela vai com a velocidade, tá? Contra a gravidade. E aí, quando ela atinge seu ápice, por um instante muito pequeno de tempo, ela ficou parada lá em cima e aí começa a cair. Assim, a gente não percebe, mas ela para e cai novamente, tá? Isso de forma instantânea, tá? Aí sua velocidade se anulou, sim, tá? E ela ficou parada lá por um instante de segundo, tá? Então, você pode garantir isso pelo teorema de Rowley, tá? Bem, outro exemplo, a gente tem aqui, demonstre que a equação x3, né, mais x menos 1 tem exatamente uma raiz real, tá? Então, vamos garantir que essa equação, eu tenho a igualdade aqui, né, igual a zero, então isso é uma equação. Demonstre que a equação tem exatamente uma raiz real. Então, primeira coisa aqui, vamos considerar aqui essa função, tá? Vamos considerar aqui essa função, que é a função x ao cubo mais x menos 1, certo? Bem, então, o que eu tenho essa função aqui? Essa função ela é polinomial. Então, como sequência, como ela é polinomial, ela é contínua em toda reta, ela é derivável, tá? Em toda reta. Então, eu não preciso me preocupar com continuidade e derivabilidade, tá? Bem,
O que é que eu vou fazer? Primeiro, tá? Primeiro eu vou mostrar que tem raiz, certo? Que tem raiz. Depois a gente vai tentar ver que tem apenas uma, certo? Bem, então eu vou usar o teorema do valor intermediário, tá? Não é o TVM, teorema do valor intermediário. O que o teorema do valor intermediário diz? Se eu tenho uma função contínua, tá? Se eu tenho uma função contínua, então vou botar assim, ó. Se f de A, f é contínua, f de A é maior do que f de B, né? Então, daqui é o TVI, né? F contínua é a B, né? Que é o lembrete. Então, existe C, né? Se F de tá assim. D menor que F de B, tá? Então, se eu tenho um número D que está entre F de A e F de B, então, como a função é contínua, então existe um número C entre A e B, tal que o F de C é exatamente aquele D, certo? Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do valor intermediário para garantir que existe uma função. Por quê? Eu vou pegar aqui o A como sendo menos 1, o B como sendo 1, tá? Então, vamos calcular quem é o f de menos 1. O f de menos 1 vai ficar menos 1 ao cubo, mais o menos 1, né? E outro menos 1 ali, certo? Então, isso aqui vai ficar menos, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. O f de 1, tá? Então, deu um valor negativo, certo? Isso aqui deu um valor negativo. O f de 1 vai dar o quê? 1 ao cubo mais 1 menos 1. Isso vai dar 1, que é positivo. Então, ó, o f de menos 1 deu menos 3, que é negativo. O f de 1 deu 1, que é positivo. Então, eu vou pegar o d ali, ó, para ser justamente o zero. Porque aí o f de menos 1 é menor que 0, que aí é o d, né? Que é menor do que o f de 1. Então, pelo TVI, a função é contínua, pelo TVI eu tenho o quê? Que existe C pertencente a entre A e B, que no caso é menos 1 e 1, tal que, né, F de C é igual a D, ou seja, X, né, quem é o F de C, né? É C ao cubo mais C menos 1 igual o D é 0, né? Ou seja, C, esse C que existe aí entre menos 1 e 1 é uma raiz. Então, ou seja, C é raiz, né? Raiz de x3 mais x menos 1 igual a 0. Certo? Isso daqui a gente já sabia fazer quando a gente viu o teorema do valor intermediário. Não tem nada de novo. O que a gente vai fazer de novo aqui, né? É garantir aquela parte ali que está escrita assim. Exatamente. Porque aqui, ó, eu mostrei que tem uma raiz, né? Tem uma raiz. Mas eu não estou dizendo que existe somente essa, né? Poderia existir outra, tá? Então, eu mostrei que existe uma raiz, ok, né? Agora, eu vou mostrar que não existem duas, né? Ok?
Então, existe uma. Se não existe duas, é porque existe exatamente uma, tá? Então, aí é o primeiro ponto. Agora, vou mostrar que não existe duas. Então, vou supor, né, que é um argumento de contradição, que a gente diz supor que existam duas raízes. Vou chamar de C1 e C2. Tá? C1 e C2. Ok? Não, vou chamar de C1 e C2. Não. Raiz vou chamar de R1 e R2. Tá? De F. Ok? Bem, ou seja, estou dizendo que F de R1 é igual a 0 e F de R2 é igual a 0, tá? Bem, o que é que eu estou dizendo basicamente, né? Bem, minha F já é contínua, tá? F, ela é contínua. F, ela é derivável, a gente já viu isso. E se você olhar, F de R1 é igual a F de R2. Então, quando eu estou olhando esse intervalo, ó, R1, R2, né? Ela é contínua no fechado. Aqui ela é contínua, porque ela é contínua sempre, né? Em particular nesse intervalo. Ela é derivável aqui. Certo? Derivável aqui. E F de R1 é igual a F de R2. Então, pelo teorema de Rho, né? Eu tenho o quê? O que a gente tem? Que existe um C pertencente entre R1 e R2, tal que F' de C é igual a 0. Tá? Então, tenho isso. Ok? Só que professor, você disse que ia fazer um argumento por absurdo, supor uma coisa, chegar a, né, argumento de contradição, né? Supor uma coisa, você vai fazer as manipulações, chegar em algo falso. Então é porque aquilo que você supôs no início não era verdade. De fato. Então, supus que tem duas raízes. Então, só que eu ainda não cheguei no absurdo, né? Cheguei, mas não cheguei. Bem, eu estou dizendo que eu encontrei um ponto aqui, ponto C, onde a derivada dá zero. Mas quem é a derivada, né? Quem é a derivada? Bem, f de x é x3 mais x menos 1. Quem é a f', né? É 3x ao quadrado mais 1. Opa, né? X ao quadrado é positivo, 3x ao quadrado é positivo, mais 1 é positivo. A derivada, ela é sempre... Isso daqui já é maior do que zero. Então, a derivada é sempre maior do que 1, né? Isso daqui para todo x, né? Para todo x em R, né? Então, ó, a derivada ela é sempre maior do que 1. Como é que existe um ponto que a derivada é zero, né? O teorema de Rowley não está errado. O que está errado? Você supor que existem duas raízes de f. Então, por um argumento de contradição, né? O que é falso aqui é você supor que existem duas raízes, tá? Então, você prova desse modo que existe apenas uma raiz. Você já tinha mostrado que você já tinha provado que existia uma, né? E agora você mostrou que não existem duas. Então, existe exatamente uma raiz real, tá bom? Então, aqui
você usou TVI, teorema de valor intermediário. Você usou teorema de Rowley, tá? E você usou a derivação de um polinômio, tá? E um argumento de contradição, para você chegar nessa conclusão, tá bem? Então aqui você juntou aqui várias ferramentas que a gente foi vendo ao decorrer do curso, tá? Então é assim que vão se dando aplicações, tá? Bem, e aqui, sim, agora o objetivo, né, da aula, o estandarte da aula, que é o TVM, tá? Teorema do valor médio. Então, as hipóteses são bem parecidas com o teorema de Rowley, tá? Bem, então, as duas primeiras são idênticas. Você tem o que aqui, ó? F contínua no intervalo fechado, tá? F derivável no intervalo aberto. E aí, né, você não tem mais aquela terceira de f de A ser igual a f de B, tá? Você só tem isso, f contínua no fechado, derivável no aberto. E aí ele já garante que existe um número entre A e B, tá? Existe um número tal que a derivada vale exatamente isso daqui, ó. Então, lá ele pediu uma exigência a mais, que era o item 3, né? E dizia que a derivada era zero. Aqui no TVM, ele não tem aquela terceira exigência e diz que a derivada dá essa expressão, f de A menos f de B, B menos A, tá? F de B menos f de A, B menos A, certo? Bem, ou de maneira análoga, se você multiplica tudo por B menos A, então você fica com essa expressão aqui embaixo, tá? Ok? Que é a consequência dessa daqui, certo? Na verdade, é só se você multiplica tudo por B menos A, né? Certo? Bem, e aí, qual a interpretação disso, né? Bem, quem é esse número aqui, né? Quem é esse número aqui? Vamos olhar aqui. Eu tenho uma função, aqui minha função é essa daqui, digamos, tá? Aqui, ó, é o ponto A, f de A. Aqui é o ponto B, f de B, tá? Essa expressão aqui, ó, ela tem relação com essa reta aqui, ó, certo? Com essa reta. Ou seja, então, aí foi até colocado, né? A igual a f de A e o ponto B ali como B, f de B. Como é que a gente olha a inclinação da reta que passa por dois pontos, né? Já falei algumas vezes, vamos nos recordar. Então, basicamente, essa inclinação é m, que é delta y sobre delta x. Basicamente é isso. Então, você pega variação em y, né? E variação em x, tá? Então, variação em y ali é o quê, né? F de B menos F de A. Você pegou nesse sentido, né? Então, a outra também nesse mesmo sentido. Então, é B menos A. Então, a inclinação dessa reta aqui, ó, tá? É F de B menos F de A dividido por B menos A. Olha isso. Exatamente, tá? Então, isso daqui, a gente pode até chamar que é M, né? Vou botar bem aqui, ó. Vou botar bem aqui para ficar mais fácil. M, que é a inclinação de AB, certo? Esse AB aí, tá? Ok? Ou até minúsculo. É AB mesmo. Então, a inclinação de AB é F de B menos F de A dividido por B menos A, tá? Então, o que é que o teorema do valor médio aqui está falando? Se a função é contínua no fechado, derivável no aberto, então vai existir, né, um ponto C, tal que a derivada, né, vale a inclinação
da reta AB. Ou seja, quem é a derivada no ponto C? Né? É a inclinação da tangente no ponto C. Ou seja, a inclinação, eu tenho aqui o ponto C, a inclinação da tangente aqui no ponto C tem a mesma inclinação que essa reta aqui, ó. Então, é isso que ele está dizendo, tá? Se você pegar a reta que passa ali pelo AB, né? Ele está dizendo que vai existir uma outra, vai existir um ponto ali do gráfico, tá? Que vai ter a mesma inclinação. É isso que ele está dizendo, tá? Bem, aqui, por exemplo, né, ó, eu tenho aqui A, B, a reta aqui que passa tem essa inclinação, então ele vai garantir que existe, né, pelo menos um ponto, aqui ele diz que existe pelo menos um ponto, que tem a mesma tangente, tá? Então, ó, no caso é esta e esta, certo? Aqui no caso tem duas, né? O teorema garante uma. Aqui você ainda ganhou uma de brinde, outra de brinde, né? Então, é isso. A interpretação do teorema, a interpretação geométrica do teorema é esta, tá? Bem, como é que a gente demonstra? Vamos aqui dar uma ideia rápida, tá? Então, a gente vai utilizar o teorema de Rowley, tá? A gente vai utilizar o teorema de Rowley. E aí, para isso, você vai olhar para quê, né? Então, você tem aqui o seu gráfico. Bom, botando assim, A, aqui A, botar aqui B, certo? E botar aqui uma função assim, certo? Que é F. Aí, você vai olhar para o seguinte. Você vai olhar, essa daí é a função F, você vai olhar para a reta que passa por esses pontos, ó. Você vai olhar, tá? Para essa reta aqui, tá? Então, aqui é a sua função F. E aí você vai definir H como sendo a diferença entre a sua função F, vou botar aqui em vermelho, e a sua reta, tá? Tá aqui a reta, tá? Então, H vai ser F menos a reta, tá? F menos a reta. Então, como que é a equação da reta, né? Só resta isso. Quem é a equação da F a gente já sabe, a reta vai ser quem? R, né? A reta, essa reta, ela vai ter a inclinação como sendo isso daqui, certo? É o que a gente acabou de fazer, ó. A inclinação dessa reta é F de B menos F de A, né? B menos A, certo? Ops. E ela passa pelo ponto, né? Ela passa pelo ponto aí A, F de A, tá? Passa pelo ponto A, F de A. E ela tem como inclinação aquele em F de B menos F de A, né? B menos A. Então, como que fica a equação da reta, né? É y menos este aqui, ó, né? Igual ao m, né? E aqui y menos este ponto aqui, que é o A. Então, em outras, passando agora, deixando só o y aqui, vai ficar o quê? F de A, aí vai ficar F de B menos F de A, B menos A, X menos A. E aí, quando você faz H igual a F menos R, ó, então H, né, é igual a F menos R, tá aqui, tá? Então, sua função R, né, que é a Y nesse caso, tá aqui a equação dela, né, que é a mesma que a gente acabou de encontrar aqui, certo? E aí, H tem essa expressão aqui, certo? Se você olhar, isso daqui é um número, porque F de A é um número. Isso daqui tudo é um número. O que tem de variável aqui, né, é só o que tem x.
Então, é só isso, ó, tá? E isso. Então, basicamente, f, você tem f, e isso daqui, ó, é um polinômio. Então, h é a soma de f com o polinômio, tá? Só isso, ok? Então, só que f é contínua em AB. Um polinômio também é contínua em AB, né? Ok? Então, soma de função contínua é contínua. Então, h é contínuo em AB. Vamos lá. Então, h é contínua em AB. Por quê? Porque, por hipótese, a f é contínua e um polinômio também é contínuo. Então, soma de contínuo é contínuo. O outro ponto, ela é derivável, certo? Em AB aberto. Por quê? Primeiro, f, eu sei que f, né, ela é derivável em AB, né? E o polinômio também é derivável. Com polinômio a gente não se preocupa, que em relação a derivada e continuidade ele é ótimo. Então, e a soma de duas funções deriváveis é derivável, tá? Então, h também é derivável em AB. Então, ele satisfaz os dois primeiros tópicos do teorema de Rowley, tá? Teorema de Rowley, primeiro ok, segundo ok. A gente tem que verificar o quê? Terceiro, se f de A é igual a f de B. Pela interpretação é óbvio, tá? Porque a gente tomou como h como sendo f menos r. Só que no ponto A, ó, as duas funções são iguais. Então a diferença tinha que ser zero. Então as duas são iguais. Mas vamos verificar, né? Bem, quem é h de A? H de A vai ser f de A, né? Olha aqui, ó. F de A, vou substituir aqui e aqui, né? Então, vai ficar f de A menos f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A. E aqui vai ficar A menos A. Então, aqui dá zero. E esse cancela com esse. Então, dá zero, né? Quem é o H de B? Né? Vai ficar f de B menos f de A. Aí menos, aqui vai ficar f de B menos f de A, dividido por B menos A, e aqui vai ficar B menos A. Cancela esse com esse, e depois você cancela este com este que ficou, certo? Então dá zero também. Então você tem que h de A é zero e h de B é zero. Então h de A é igual a h de B, certo? Então, satisfaz o terceiro ponto lá do teorema de Rowley. Então, pelo teorema de Rowley, isso garante o quê? Que existe um ponto C entre A e B, né? Vamos voltar lá. Tal que a derivada é zero, né? Então, existe um número, né, entre A e B, tal que a derivada, no caso lá de H, vai ser zero. Então, vamos olhar, né, o que isso está nos dizendo. Então, garante aqui um ponto onde a derivada, né, um C aqui entre A e B, que a derivada vai dar zero. Mas quem é a derivada, né? Quem é a derivada de H? Bem, derivada de H, ó, derivada de H, derivada de F. Isso daqui é um número, a derivada dá zero. Isso daqui é um número, uma constante multiplicando, ele repete. E a derivada disso daqui dá 1, né? Então vai ficar derivada disto menos este número aqui. Certo? Então, esta daqui é a derivada de H. Quando eu aplico no C, vai ficar somente F' de C. Tá? Então, o que eu encontro é isso tudo aqui. Então, quando eu passo isso daqui para o outro lado, né? Quando eu passo isso daqui para o outro lado, então vai ficar aqui f de A menos f de B dividido por B menos A igual a F' de C, ou F' de C igual a F de B menos F de A sobre B menos A, tá? Então, basicamente é isso, e segue do teorema de Rowley, tá bom? Então, esse é o teorema do valor médio.
se f é contínua, né, no fechado, derivável no aberto e somente isso, né, então existe um ponto C entre A e B, tal que você tem essa expressão, né, a derivada desse ponto C vai ser igual a f de B menos f de A dividido por B menos A, que é justamente a inclinação da reta que passa ali por A e B. Tá? Bem, vamos aqui a esse exemplo. O que a gente tem, né? Bem, se um objeto move-se em linha reta com uma função posição S, né, igual a f de t, então a velocidade média, né, entre A e B é isto, né? Então é a posição final menos a posição inicial, né, dividido pela, ou seja, que é ΔS sobre ΔT, basicamente é isso, né? Velocidade média, variação do espaço, variação do tempo, né? Então vai ficar posição final menos posição inicial, ou seja, f de B menos f de A, e aí variação no tempo é tempo final menos tempo inicial, que é B menos A. Tá? A velocidade, né, em t igual a C é f' de C. Né? Ótimo. Assim, o teorema do valor médio, né, ele nos diz que em algum instante, né, em algum instante C, certo? Entre A e B, a velocidade instantânea, que é a derivada, né, é igual à velocidade média. Então, quando você faz isso daqui, né, aquela expressão f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A, isso daqui, ó, é a velocidade média, né, em todo o seu intervalo aqui de tempo, que no caso é a B. E essa daqui é a velocidade instantânea. Certo? Daqui a velocidade instantânea em C. Ou seja, o que o teorema está lhe dizendo é que existe um ponto, né, onde a sua velocidade instantânea vai ser igual à sua velocidade média, tá? Exatamente. Não tem como você ir, né, e pular essa velocidade, tá? Então, digamos que você saiu de um lugar para o outro, sua velocidade média, né, tipo, você andou 80 km em 2 horas. Sua velocidade média foi de 40 km por hora, né? 80 dividido por 2, 40 km por hora. Não tem como você andar esse percurso sem, em algum instante, passar pela velocidade de 40 km por hora, a velocidade instantânea, né? Isso parece ser meio intuitivo, mas requer uma boa dose de matemática. Para você acreditar, não demora, né? Tipo assim, se você começa com 20, você vai variando sua velocidade todo o tempo, mas não tem como você saltar. Tipo, você obrigatoriamente vai ter que passar pelo 40 em algum momento. Você poderia ir aqui e quando chegar com 35, você dá uma acelerada bem forte, imaginar que vai para 50 e você não passou por 40, né? Não, mas você passou, né? É igual àquela da bola, né? Nem que seja por um instante muito pequeno de tempo, mas a bola ficou com a velocidade 0 e ficou parada lá em cima, tá? Então, nem que seja por um instante muito pequeno, mas você teve que passar por essa velocidade de 40 km por hora, tá? Velocidade instantânea. Bem, aí uma importância aqui do teorema do valor médio é que ele possibilita você, né, relacionar informações entre derivada e a função. Obter informações da função a partir da derivada. Porque aquela expressão lá, você tem assim, f' de C igual a f de B menos f de A, B menos A, né? E aí você pode escrever assim, ó, f de B menos f de A
Então, ó, desse lado você tem função. Disso daqui é uma constante, B menos A, né? E desse lado você tem derivada. Então, aqui você tem o quê? Você relaciona do lado esquerdo informações da sua função, do lado direito informações da derivada, certo? Então, de certo modo, você consegue obter informação de uma em relação relacionando com a outra, tá? Então, por exemplo, exemplo 4 aqui. Suponha que f de 0 é igual a 3. Então, você tem aqui f de 0 é igual a menos 3. E a derivada, por algum motivo, ela é menor ou igual que 5. Tá? Menor ou igual que 5. Então, digamos que você conhece a função somente no zero. Somente no zero. Né? Então, no zero, aqui, você sabe que a sua função vale menos 3. Então, este daqui é o ponto da sua função. Você sabe isso e, por algum motivo, você sabe que a derivada ela é limitada por 5. Né? Ela é menor ou igual que 5. Então, tem como você obter uma limitação para a sua função aqui no 2, né? Que é o 2. Tem como você obter aqui uma limitação no 2, saber, né? Se tem... será que eu consigo dizer que ela é menor que 10? Será que eu consigo dizer que ela é menor que 1? Será que eu consigo dizer alguma coisa sobre ela, né? Então, você vai usar essa expressão aqui, ó. Você pode usar essa expressão, tá? Bem, você quer relacionar quem? Você já sabe algo, né? Sobre o 0 e você quer saber sobre o 2, né? Então, você pode pegar, por exemplo, o A para ser o 0 e o B para ser o 2, né? Então, você substituindo aqui nessa expressão vai ficar f de, né? F de 2 menos o f de 0, né? Essa função você vai supor aqui que vale as regras lá, né? De continuidade e de derivada. Então, a derivada aqui em algum instante entre 0 e 2, né? Onde esse C aqui pertence a 0 e 2, isso pelo teorema de TVM. E aqui é 2 menos 0, né? Quando você faz isso, ó, vai ficar f de 2, que é o que você quer, menos... O f de 0, você sabe que é menos 3, né? Então, aqui vai ficar mais 3. Aqui é a derivada, né? E aqui fica um 2. Vou botar o 2 na frente. A derivada, você sabe que ela é menor ou igual que 5. Então, 2 vezes ela é menor ou igual que 10, né? Ok? E aí, né? O que é que você conseguiu bem aqui? F de 2 mais 3 é menor ou igual que 10. Então, f de 2 menor ou igual que 10. Esse 3 você passou para o outro lado, né? Então, aqui vai ficar f de 2 menor ou igual que 7. Então, aqui é uma limitação. Então, você sabe, assim, você não diz que f de 2 é igual a 7, tá? Mas você está dizendo que no máximo, ela chega aqui no 7. Então, ela está do 7 para baixo, certo? Então, por exemplo, você quer fazer só uma estimativa, né? Fazer aqui uma estimativa que nada a ver. Assim, nada a ver, mas tem a ver. Diga, você quer dizer, aqui a variação de consumo de energia na minha casa está muito alta. Será que eu conseguiria, pelo menos, estimar? Será que essa conta desse mês vai dar mais de 200? Entendeu? Tipo assim, às vezes só uma estimativa já lhe ajuda, né? Então, eita, será que gastando desse jeito aqui dá menos de 200, né? Porque se der mais de 200 eu não vou ter dinheiro para pagar. Se der menos, não importa o valor, eu consigo pagar, né? Se der menos de 200 eu consigo pagar. Se der mais, eu não estou com dinheiro. Então, vou ter que fazer alguma coisa. Então, às vezes, só uma estimativa já lhe é útil, entende? Então, aqui você já conseguiu uma estimativa, tá? Então, já é alguma coisa. Bem, aqui a gente tem esse outro teorema, que aqui serão consequências do TVM, tá? Que é o seguinte, a gente já viu, né? Quando a gente estava estudando derivada, que quando f C, ou seja, uma constante, né?
Então, a gente viu que a derivada, né, de uma constante é zero. Aqui a pergunta é o contrário, né? Assim, se a derivada de uma função é zero, né? E aqui se a derivada é zero, né? Ok? Será que f é constante? Né? Essa é a pergunta, tá? Então, se é constante, a derivada dá zero. E se a derivada dá zero, será que é constante? Tá? E isso é o que diz esse teorema 5 e a resposta é sim. Tá? Então, se você tem uma função que a derivada é zero, então, em todo o intervalo, tá? Também não é só no ponto, se a sua derivada ela é constante igual a zero, no intervalo, então essa função ela é constante, tá? Novamente, você usa essa expressão aqui, né? Que é a mesma dessa daqui, que é dada pelo teorema do valor médio. Então, quando você escreve desse modo aqui, ó, tá? Então, se a função é derivável, contínua, você está supondo isto, certo? Na verdade, ela é derivável aqui em AB, né? E aí, se você pega dois pontos, né? Dois pontos, quaisquer em AB, você consegue escrever desse modo, porque você pode restringir aqui para x1, x2. Então, ela é contínua aqui, tá? Ela é derivável aqui, porque ela já é derivável no maior, que é o AB, né? E aí, você consegue escrever desse jeito para algum C entre x1 e x2. Mas se está entre x1 e x2, está entre AB. Se está entre AB, a derivada é zero, né? Então, esse valorzinho aqui, ó, é zero. Então, isso daqui está dando zero. Ou seja, f de x2 é igual a f de x1, né? Vou fazer assim devagar. Você está mostrando isso, né? Ou seja, f de x1 é igual a f de x2. Só que esses números são quaisquer, né? x1 e x2 são quaisquer. Então, quaisquer dois números que você pegue lá dentro, eles são iguais, tá? Então, no final das contas, se sempre são iguais é porque é só uma constante, tá? Então, isso daqui é verdade. Então, se a derivada dá zero, a derivada de uma constante é zero, e se a derivada dá zero é porque a função ela é constante, tá? Se dá zero em um intervalo, não é em um ponto não, tá, gente? Então, bem, e aí como consequência, tá? A gente tem o seguinte, que é o caso mais interessante. Se duas funções têm a mesma derivada, então elas serão diferentes apenas por uma constante, tá? Então, se f' é igual a g' para todo mundo, então f menos g é constante, ou seja, f é igual a g mais uma constante, tá? Ok? E aí, para isso, você só basta definir essa função aqui. Porque quando você definir essa função aí, a derivada dessa função f grande vai ser f menos g', né? Só que f' é igual a g', por hipótese aqui, ó. Então, isso daqui vai dar zero. Então, se a derivada da f grande é igual a zero, pelo teorema 5, essa função, né, é constante. Então, f grande é uma constante. Só que quem é f grande é f menos g, né? É f menos g. Então, f menos g é uma constante. Se você passar g para o outro lado, né? Então, quer dizer que f é g mais uma constante, ou seja, elas diferem por uma constante. Então, se duas funções têm a mesma derivada, elas são diferentes apenas por uma constante. E aí a gente consegue ver pelo teorema do valor médio, como consequência do teorema do valor médio. Tá? Aqui, ó, uma derivada, uma consequência interessante é essa. Tá? Demonstra a identidade. Aqui você tem arco tangente de x mais arco cotangente de x é igual a meio, tá? Bem, aí você imagina, eita, vou ter que fazer um monte de conta aqui de trigonometria, né? Na verdade, não. Vamos olhar aqui para a função f de x igual a arco tangente de x mais a arco cotangente de x.
Essa função, ela vai ser derivável, contínua. Vamos derivar. Quem é a derivada da arcotangente? É 1 mais x ao quadrado. Quem é a derivada da arcocotangente? É menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso dá zero. Ou seja, derivada disso deu zero. Isso implica o quê? Que a f é uma constante. Tá? Ou seja, isso está me dizendo que arcotangente de x mais arcocotangente de x é uma constante. Mas, bem, que constante, né? Eu ainda não respondi totalmente. Eu estou vendo que isso, essa identidade aqui, essa expressão, dá uma constante. Mas como que eu faço para mostrar quem é essa constante, tá? Bem, eu posso escolher um valor de x e aí eu descubro quem é a constante. E aí eu quero que seja isso, né? Obviamente. Mas bem, então eu vou tomar esse x aí para descobrir quem é esse x, né? Se eu ainda não soubesse. X igual a 1, porque é mais fácil de calcular, tá? Então, porque aí onde que a tangente dá 1, né? No π sobre 4, e a cotangente do mesmo jeito. Então, eu tenho que arco, né? Tangente de 1 mais arco cotangente de 1 é igual a c. Só que arco tangente de 1 é π sobre 4. Arco cotangente de 1 também é π sobre 4. Isso é c. Então, isso me implica que c vai ser igual a π sobre 4 mais π sobre 4, que dá 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Então, agora eu consigo reescrever, né, isso aqui como π sobre 2. Ok? Então, resumindo, né, o que eu tenho é essa identidade aqui. Ou essa daqui, né? Certo? Então, usei derivada para mostrar uma identidade trigonométrica. Certo? Outra, essa daqui eu vou deixar como exercício, e essa a gente tem usado mais, é aquela identidade fundamental, cosseno de x mais seno ao quadrado aqui igual a 1. Mostrem essa identidade aqui. A ideia é parecida, tá? A ideia é parecida. Então, mostre que essa identidade é verdadeira utilizando o que a gente viu nessa aula, tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha ajudado, tenha sido compreensível. Até a próxima aula e bons estudos.